para nos ajudar a entender a decisão da Suprema Corte Americana e os impactos no comércio global e para o Brasil, a gente vai conversar agora com o embaixador Roberto Azevedo, que é ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Embaixador, boa noite, seja bem-vindo. O senhor que é o explicador oficial de tarifaço aqui do Jornal da Globo. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, Renata, estar com vocês uma vez mais. Então vamos lá começar? A gente vai começar pelo sentido geral das medidas. Nós estamos conversando ao final de um dia em que a Suprema Corte derrubou, digamos, o coração do tarifaço do governo Trump e que, ao mesmo tempo, o presidente, depois, em resposta, veio e anunciou novas tarifas. Qual é o saldo disso para os muitos parceiros comerciais dos Estados Unidos? Acho que o saldo varia de país para país, né? Dependendo do perfil tarifário daquelas tarifas que existiam antes. No caso do Brasil, aproximadamente 44%, e esses números variam de analista para analista, mas em torno de 44% das tarifas das exportações brasileiras estavam sujeitas a tarifas entre 40% e 50%. Essas caíram. Elas caíram para 10%. As demais, portanto, quase 60% das nossas tarifas não mudaram de patamar, porque ou elas já estavam em 10%, ou estavam na outra seção da Lei Comercial Americana, 232, que é de segurança nacional. Essas continuam, não foram inalteradas, e as outras estavam isentas. Então, houve, a rigor, uma certa melhora. Hoje, né, a gente não sabe o que vai acontecer depois, porque o próprio presidente Trump, hoje, na entrevista de imprensa dele, ele já fala da seção 301 como sendo um dos possíveis mecanismos que ele vai usar para compensar essa redução tarifária, né? E o Brasil está dentro da 301 imediatamente, até porque tem uma investigação em curso sobre o Brasil na seção 301. Tá, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente o que é a seção 301. A seção 301, essas que caíram agora, que a Corte Suprema derrubou, são tarifas que foram impostas sob o argumento de que há uma emergência econômica nacional, né? A seção 301 não trata de emergência, a seção 301 trata de países que adotam práticas que não são justificáveis ou não são razoáveis ou que discriminam os Estados Unidos de alguma forma. Então, como você pode imaginar, é uma investigação com parâmetros muito flexíveis, né? E o juiz é o próprio governo americano, é ele quem julga se o país está adotando práticas dessa natureza. Se eles acharem que essas práticas discriminam, eles adotam tarifas ou medidas que afetam as exportações desse país investigado para os Estados Unidos. E o Brasil já, inclusive, passou a fase de audiências públicas. Eu mesmo estive lá defendendo a indústria brasileira pela CNI e tudo mais. Então, eles estão madurinhos para, no caso do Brasil, aplicar as medidas, se eles quiserem. Deixa eu ouvi-lo agora sobre o sentido geral do movimento, digamos assim. Essa queda do coração do tarifaço acontece num momento em que vários países do mundo vinham procurando se adaptar à realidade de Donald Trump no comércio mundial, estabelecendo novas parcerias, mudando o seu grupo de países com relações comerciais, enfim, tinha todo um movimento de placas tectônicas aí no comércio mundial. O senhor acha que isso agora deve arrefecer ou esse é um movimento que veio para ficar? Eu acho que veio para ficar, Renata, porque a realidade é que uma tática óbvia numa situação desse tipo, de grande incerteza com relação às relações comerciais dos Estados Unidos, é diversificar, é procurar outros parceiros, é criar outros canais, né, de produção, de comércio, etc. E isso não vai mudar, porque a situação norte-americana, a gente esperava até virar essa página, né? Se não normalizar, pelo menos normatizar. Né? Então, vamos fazer acordos que refletem o atual estágio das medidas protecionistas americanas. Mas com essas mudanças que a Corte Suprema impõe, e que haverá outros fatores que vão impor mudanças também, a incerteza vai continuar. Como é que você combate a incerteza? Diversificando, né? Fazendo outras alianças, e eu acho que esses movimentos tectônicos que você falou,
não vão mudar. Eu acho que isso aí é uma nova fase da geopolítica, geoeconomia internacional e que não vai desaparecer tão cedo. Então, agora vamos falar do grande parceiro comercial de todo mundo. Para a China, embaixador, qual é o efeito do anúncio de hoje? Pois é, a China também se beneficiaria, em tese, né, do que está acontecendo, mas o presidente americano ele tem vários dispositivos de políticas de comerciais que ele pode se valer. Nós já mencionamos aqui, agora rapidamente, falamos das leis de emergência, né, que é a que caiu agora, que a Suprema Corte derrubou. Nós temos a 301, né, que é de discriminação e ações injustificadas contra os Estados Unidos. Você tem a 232, que é a de segurança nacional, a seção 232, que é de segurança nacional. E você tem outros, eu não vou citar aqui a lista, mas tem uma lista enorme de coisas que ele pode fazer. Então, eu acho que nesse momento, temporariamente e provisoriamente, a China vai ter uma espécie de um alívio, né, pela redução das tarifas que estavam sobre a IPA, mas é o tempo que os Estados Unidos terão para encontrar outras formas de penalizar as importações chinesas. Há vários mecanismos. A própria 301, que eles estão aplicando contra o Brasil, eles podem fazer contra a China também. Isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver qual é a estratégia americana. Agora eu quero ouvi-lo sobre um aspecto que foi menos discutido na decisão de hoje da Suprema Corte. Fica claro que se abriu o caminho para a possibilidade de reembolso aos exportadores que foram atingidos por essas tarifas agora derrubadas. O Instituto de Economia da Universidade da Pensilvânia chegou a estimar em 175 bilhões de dólares os valores que poderiam ter que ser ressarcidos. Isso é real, embaixador? Pode haver essa expectativa por parte dos países atingidos ou é uma miragem? Bom, 2 pontos. Eu acho que o primeiro sim, pode haver essa expectativa. Por outro lado, o país que exportou não vai ver 1 centavo desse dinheiro. Não tem, ou seja, as tarifas que foram impostas sobre exportações brasileiras, esse valor, esse dinheiro não voltará para o Brasil. Ela irá para o bolso do importador americano que pagou essa tarifa quando o produto brasileiro entrou no mercado americano. Então, é o importador americano que vai ver esse dinheiro, não é o Brasil que vai ver esse dinheiro, né? Esse é o primeiro ponto que é muito importante. O segundo ponto é que a Corte Suprema ela não disse que o reembolso deve acontecer, nem disse como que ele vai acontecer. Houve uma menção cruzada de um dos votos dissidentes dizendo que o reembolso seria complicado, mas ela não fala nada de como que seria. Então, a expectativa é de que esses importadores que pagaram os impostos vão ter que entrar no sistema judiciário americano, nas primeiras cortes, na primeira instância, segunda instância, etc., para conseguir o reembolso. É outro processo judiciário, que o presidente Trump até ameaçou a Corte Suprema. Ele disse, olha, se vocês tomarem uma decisão derrubando essas tarifas, nós vamos ter um problema econômico fiscal seríssimo. E aí a Corte ficou em cima do muro. Ela derrubou a tarifa, mas ela não disse, você tem que devolver o dinheiro. Isso é uma coisa que vai ser decidida. Eu acho que vai terminar acontecendo, mas vai ser caso a caso. Cada importador vai ter que entrar e fazer o pedido, etc., etc. O que dificulta bastante, né? Bom, embaixador, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar, dada a incerteza que envolve esse assunto todo. Mas por hoje, as explicações nos ajudaram muito. Um bom fim de semana para o senhor.